A geração Z, ele tá vacinado de ver o millennial não tendo tudo. A gente vem de 2 gerações que foram um pouco frustradas na questão patrimonial, né? E que o jovem tá saturado. Ele tá vacinado. Eu falo assim, né? Tudo na internet pra mim é um fórum, né? Eu falo assim, o tempo inteiro eu tô trabalhando. Até quando eu tô rodando meu TikTok, eu tô trabalhando. Porque eu tô vendo, se tá falando de maquiagem, qual a idade dessa pessoa que tá comprando essa maquiagem? É meu cliente. Elas criaram um novo jeito de se comunicar dentro do setor imobiliário, indo contra a maré. O foco da Júlia e da Jamília é vender para jovens adultos que estão em busca de conquistar o primeiro patrimônio. Com uma comunicação clara e educativa, elas tornam o primeiro investimento e em menos de 3 anos se tornam referência em um setor tão disputado. Entenda agora como essas 2 irmãs e parcerias de negócios mudaram o jogo do setor imobiliário. Então, quando a gente começa a observar, existe uma briga na internet mesmo dos millennials falando o que a geração Z tá fazendo pra ganhar dinheiro? Se até agora eu não consigo comprar nenhum carro, como que eles estão comprando casa? Não aceitam o fato de que a geração Z, eles não perderam tempo com festas, com bebida. Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui, diretamente de São Paulo. É isso mesmo, eu sou o Dago e apresento esse programa de entrevista sensacional que leva conteúdo de alto valor para você, corretor, ser impactado. A sua vida profissional pode mudar com um simples programa que você assiste de 1 horinha e, obviamente, né, esse impacto vai ser repercutido na vida do seu cliente. Bom, antes de irmos para essa entrevista, tenho 2 recadinhos rápidos aqui, tá? O primeiro, pessoal, se inscreva no canal, receba a notificação do YouTube e participe dessa comunidade de aprendizado sobre o mercado imobiliário. Você pode impactar a sua vida e a vida do seu cliente. E digo mais, se você compartilhar com um amigo, você pode ajudar um amigo a se elevar nesse mercado sensacional e sem precedentes que é esse mar de oportunidades imobiliárias, tá bom? O segundo recado é para você baixar o DW. Se você ainda não tem o DW baixado, basta escanear o QR Code aqui e você vai ter o acesso a uma plataforma com muitos imóveis de amplas regiões do Brasil, tá? Basta ter o Cresci, o uso dele é totalmente gratuito para corretores de imóveis, tá bom? Valeu, vamos lá! Hoje recebemos 2 especialistas de venda de imóveis para jovens adultos na cidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindas, Júlia e Jamile. Muito obrigada. Da Colette Consultoria. Muito obrigada, Dago. Amamos a introdução. Ah, é? Sim. E eu adorei o serviço de vocês, o trabalho, a qualidade com que vocês se comunicam com o público de vocês. Realmente algo que eu não havia visto, né? E eu fiz algumas entrevistas imobiliárias já, lá no Sul e agora aqui em São Paulo. Está sendo muito bacana conhecer novos olhares, novas visões sobre mercado imobiliário que é tão vasto e tão rico e tão abundante em clientes nesse Brasil interessados em adquirir o seu imóvel, né? Garantir um patrimônio, né? E vocês entenderam uma faixa de produto e colocaram elegância, sofisticação e uma forma de apresentar diferente. Eu vou pedir para vocês contarem um pouco desse processo, como foi essa descoberta, de vocês encontrarem intensamente quanto esse mercado é promissor. Quem vai responder, vocês escolhem. Entramos juntas, né? Exatamente. Quer falar um pouco do nosso início? Pode falar. À vontade. Porque naturalmente eu vou falando mais depois. É verdade. Então eu vou deixar de Não. começar, porque senão eu falo, que eu falo demais. Bom, na verdade, o mercado econômico, Minha Casa Minha Vida, minha mãe já trabalhava com isso, alguns familiares, Tem um histórico familiar. já tem um histórico familiar. E, na verdade, nós entramos, mas querendo trabalhar de uma forma diferente. Uhum. Porque eles trabalhavam de uma forma que a gente fala, e se for para o digital? E se tiver uma comunicação um pouquinho melhor com esse público? Será que não consegue mais clientes? Então, nós entramos e fomos direto para as redes sociais, claro que colocando tráfego pago, fazendo tudo, mas com uma comunicação muito clara. Uhum. Eu acho que foi uma consequência esses jovens virem até nós. Mas sempre com a comunicação clara, né? Eu acho que foi uma consequência, porque quando nós entramos no mercado, eu lembro que nos primeiros meses a gente começou a entender um pouco mais. Eu sempre brinco bastante com os nossos clientes, eu falo assim, cara, a gente tem um chat GPT no celular que responde a gente sobre tudo. Como que simplesmente um corretor vai chegar na gente e vai falar assim, compre Minha Casa Minha Vida porque vale a pena. E quando começavam a falar assim pra gente, os gestores, falem que vale a pena pro cliente, que ele vai comprar. Vale a pena por quê? Aí a gente assim, vale a pena por quê?
Eu quero entender. Uhum. E quando a gente foi nessa jornada de entender o porquê valia a pena Minha Casa Minha Vida, eu assim, por que que a nossa mãe nunca falou pra gente isso dentro de casa? Não, se a gente que tava aqui com a nossa mãe, trabalhando há 4 anos com Minha Casa Minha Vida, a gente não sabia, eu aposto que os jovens não sabem. Aí eu, a Ju, não, a gente vai começar a criar conteúdo não pra vender produto, a gente vai começar a ensinar os jovens o porquê vale a Teve pena. uma entrega antes. Porque, na verdade, foi uma dor nossa antes. Uhum. Por que a gente não sabia A disso? mamãe trabalha com isso e a gente não entende o valor disso. Exatamente. Caramba, olha. Então, foi uma dor nossa que a gente Uhum. falou, a gente precisa falar com todo mundo sobre isso. E a gente começou, só pra você entender, colocar em steps, assim, ó. Qual a primeira vantagem do Minha Casa Minha Vida? Tal, tal. Uhum. Aí a gente colocou valores nisso, a gente, tipo assim, cara, a galera jovem não sabe disso. Porque se eu, com 18 anos, soubesse disso, eu teria comprado o Minha Casa Minha Vida com 19. Uhum. Então, é uma dor que a gente sentiu, assim, na pele. Quando essa galera jovem começou a chegar por consequência de criar conteúdos informativos, aumentando o nível de consciência deles sobre o Minha Casa Minha Vida, sobre o que era o Minha Casa Minha Vida, a gente, poxa, a galera jovem precisa saber disso. E a gente sempre fala pros jovens, assim, ó, quando eu pego um pessoal de 18 anos, 19 anos, eu falo assim, eu tô curando minha dor agora. Porque eu queria ter descoberto isso com a sua idade. Sim. Então, eu sempre brinco falando assim, eu estudei em escola estadual, a gente estudou em escola estadual a vida inteira, e a gente aumentaram o nosso nível de consciência sobre tudo. Sobre sexualidade, sobre a parte de drogas, Sim. qualquer tipo de problema que a gente poderia ter na nossa vida. Eu falei assim, por que que o governo não foi lá explicar como eu poderia começar a criar patrimônio? Não Afinal, tem educação econômica. não tem, não, tanto econômica quanto como criar patrimônio. Exato. Porque se você tá ali... Educação financeira, não existe isso. Né? Exatamente. Então, hoje, o que mais queima, assim, dentro de nós é assim, cara, essa galera jovem precisa escutar a gente para entender o que ele pode ter de ajuda hoje para começar a criar patrimônio. Porque não é algo tão impossível assim quanto foi colocado na nossa mente desde jovens. Agora eu pergunto pra vocês por que que o mercado nunca olhou pra esse público? Por que que o mercado não vê valor? Eu vejo que o jovem ele tá tão ausente, né? De forma massiva ausente desse investimento que vocês estão enxergando. Por que que o mercado demorou tanto pra enxergar? Por que que o mercado não olha pra isso hoje em dia, no ponto de vista de vocês? É porque ele não entende? Ele não olha que existe cifrões ali na mão desses clientes jovens? Ou ele não quer se comunicar com esse pessoal e não sabe como se comunicar? Eu acho que é uma falha na comunicação. É. Eu acho que as pessoas enxergam. A gente até estava falando sobre isso agora, né? Aham. Minha Casa Minha Vida como algo, como a última saída, né? Ai, não consegui comprar um terreno, não consegui comprar uma casa, não consegui comprar nada a minha vida inteira. E aí, o que eu vou comprar? Minha Casa Minha Vida. Pronto, o governo vai me ajudar. Aham. Então, as pessoas não olham Minha Casa Minha Vida como o primeiro investimento imobiliário que você pode adquirindo, fazendo patrimônio. Então, eles olhavam, né, como a última saída. Então, é isso que a gente tem mudado na cabeça das pessoas e se comunicando com essas pessoas mais jovens. Acho que a comunicação é muito antiquada mesmo. As pessoas não se comunicam bem. Talvez seja bem exatamente o ponto da escola, né? Como a Jamile estava comentando, não existe nenhum tipo de abertura sobre essa ideia, né? Essa abordagem não tem essa intencionalidade, né? Da Não. economia brasileira de incentivar o jovem a prosperar, né? Eu acho que também, acrescentando ao que a Ju falou, eu acho que também existe um problema, principalmente quando a gente vai para essas grandes construtoras que trabalham Minha Casa Minha Vida. Se você observar a jornada do corretor que está ali dentro dessa construtora, ele está ali há 12 anos. Uhum. Eu falo assim, 3 anos para mim já é muita coisa. 3 anos atrás eu não queria as mesmas coisas que eu quero hoje. Sim. Então, quando às vezes você coloca um gestor com uma visão de negócio de 12 anos atrás para tratar de uma nova geração, com um olhar talvez de que ele estava olhando os millennials. Os millennials, eles demoraram mais para começar a criar patrimônio. Então, naturalmente, eles ficam tendenciosos a pensar que essa próxima geração Z e Alfa, eles também vão demorar. Sendo que geração Z e Alfa estão pulando fases da vida. Eles não estão esperando ter 30 anos para começar a criar patrimônio. Então, na verdade, eu sinto que é um mercado que talvez não tem tantas pessoas jovens trabalhando nele. Então, a gente está tendo, quem sabe, gestores com uma visão de outras gerações Né? para entrar no mercado. Então, na verdade, o que a gente pega muito hoje, cliente, é assim, ó. Jamile, Júlia, eu nem queria comprar um imóvel, mas, trombei com o vídeo de vocês lá e eu descobri que eu posso comprar um imóvel. Então, vou comprar um imóvel. Não sabia. Eu não sabia, eu não queria.
A pessoa fala assim, eu não queria comprar um imóvel, eu não estava procurando. Ou queriam pronto. Então fala assim, trombei com o vídeo de vocês e descobri que eu posso comprar imóvel e seria muito prudente da minha parte eu fazer isso. O meu bolso cabe ali, né? Exatamente. Deixa eu É perguntar. inteligente. A pessoa pensa, é inteligente da minha parte É. se eu fizer isso. Exatamente. E qual que é o critério que esse cliente, esse comprador, ele toma decisão? Qual é o critério importante ao ver de vocês que ele toma essa decisão de compra, tirando fora o preço, né? Tirando a vantagem do preço? Ju, qual que é o ponto que você acha que é relevante para esse jovem comprador? Localização é muito importante. Valorização, eles gostam muito de Eles já valorização. estão olhando para Claro. eles se importam. Eles não compram sem olhar a Eles não valorização. estão brincando, né? Não. Não é porque são jovens que eles estão Não, brincando. eles são jovens, mas eles têm o dobro de informações. Então, na verdade, quando eles já vêm falar com a gente, eles já sabem sobre a região, eles já sabem sobre o Minha Casa Minha Vida, eles já sabem. Aham. Eles só querem ouvir de você. Então, se ele tiver uma perguntinha a mais ali você não souber responder, Aham, aí você já tá despreparada. legal. Porque ele vem com muita informação, ele sabe sobre tudo. Inclusive, vocês não podem apresentar um produto que esteja fora dessa visão deles, né? Se vocês apresentarem um produto qualquer só porque vocês estão achando uma vantagem, não vai ser bem aceito pelo mercado. Não, porque ele sabe. O mercado pesquisa. O Exato. cliente tá profissional hoje em dia, né? Tá. Tem muita informação na mão, né? Então, localização, valorização. O que mais? Eu acho que um critério muito importante para eles é saber que é uma boa tomada de decisão. Então, se eles julgarem não ser. Eu falo assim, ó, eu acho que para esse cliente, o que faz ele tomar essa decisão é ele ter certeza de que isso é uma boa decisão. Então, não importa se o produto é X, Y, Z. Aham. Isso, até mesmo para você que está muito lado de muitas incorporadoras, construtoras, é um ponto legal, porque o que eu vejo as construtoras com uma visão muito constitucional, assim, querem levar o nome da Empresa construtora lá em cima. Institucional, você quer Perdão, legal. institucional, perdão. Aham. Então, eles querem colocar a instituição lá em cima Uhum. e o cliente tá assim, eu não ligo para a instituição, eu não ligo, eu quero tomar uma boa decisão. Então, até mesmo se as construtoras trouxessem isso mais para esse lado assim, ó, isso é muito inteligente para você fazer, confia. Uhum. Indo para esse caminho, Dado. o cliente compra. O cliente não compra porque tem piscina, o cliente não compra porque o apartamento tem 2 dormitórios, ele não compra. Ele não compra marca? Não, Não compra não marca? compra esse ano? marca. Não compra marca. Não compra. Ele tá vendo o que tem de entrega real para ele. Né? Entrega, segurança, tudo isso. Exatamente. Um ponto importante que até em determinados momentos a gente tem que justificar por que ele tem que comprar dessa marca, mesmo essa marca sendo conhecida. Então a gente começa a trazer os dados. Por exemplo, você fechar o Minha Casa Minha Vida com uma construtora capitalizada é muito importante. Aí sim a gente justifica para ele o porquê que ele tem que fechar com essa construtora. Uhum. Porque muitas vezes a gente traz uma construtora grande e ele fala assim, não, eu vi aqui no meu bairro uma construtora pequena, eu quero tentar com eles. A gente traz os dados falando por que é importante fechar com uma construtora grande. Quais benefícios, quais seguranças ele tem. Dentro disso ele fala assim, não, de fato, agora vocês me convenceram de que é melhor mesmo fechar com essa construtora seguro. grande. Porque ele não faz questão de, como assim, de pagar pau pra ninguém. Aham. Ele quer tomar uma boa decisão pra ele. Sim. Entendeu? Ele não gosta de pensar que as marcas estão influenciando ele a tomar uma decisão. Ele pode se verdade. sentir manipulado ainda. Né? Exatamente. Uhum. Exatamente. E aí te perguntar, os corretores hoje não estão preparados para lidar com esse público, talvez porque esse comprador ele tem um certo imediatismo por ter nascido num ambiente totalmente digital? Você acha que ele tem pressa da coisa acontecer, esse comprador? E o corretor não sabe se conectar com isso? Não acho que é isso. Não acha que é isso? Não O que você acho acha Também que é? acho que não. Eu acho, nossa, a gente tem uma visão tão diferente da geração é? Z. Tão diferente, eles são Hum. incríveis. Eu falo assim, quando a gente pega millennial, a gente já sabe. Aham. Eu tenho 30, sou millennial. Então, Aham. falo assim, quando eu pego um Vai cliente, ser mais difícil. quando eu pego um A gente cliente sabe. da minha idade, eu já falo assim, pai, poxa, esse daí vai me dar dor de cabeça. Vai enrolar, vai ser mais complexo. Esse é mais moroso. Aham. Agora, a geração Z, eu acho que o maior problema é que as pessoas acharem que vão convencê-los com argumentos rasos. Exato. Rasos. E como eu falei, eu acho que esse é o exemplo maior. Eu tenho um chat GPT que me responde todas as minhas dúvidas. Aham. Então, você acha que você vai me obrigar a ir pro stand para você me mostrar minha aprovação? Eu já fiz a minha simulação no chat GPT. Uhum. Eu já vi quanto eu vou ser aprovada. Então, o que eu vejo que, na verdade, ele é resistente para quem não sabe se comunicar com ele. É. Agora, quem sabe abrir diálogos com ele,
ser interessante, porque o que acontece? Ele entende quando alguém tá sendo interesseiro com ele. Ele entende. E aí, como Aí- qualquer cliente, eles fogem, né? Com certeza. Agora, quando você abre diálogos com ele, eu falo muito isso pra Ju, acho que a nossa maior qualidade é saber abrir diálogos. Então, se você olhar nas nossas redes sociais, a gente nunca tá falando de um produto, a gente nunca tá falando de uma construtora, por mais Ou que a de gente nós. por mais que a gente tenha algumas construtoras favoritas, a gente não tá falando sobre o que eu e a Júlia a gente gosta. Não, a gente tá falando, esse método de financiamento, essa proporção. Esse é o fluxo de pagamento. Exatamente. Tanto que um conteúdo validado que a gente tem é assim, ó, acabei de atender um cliente de X anos com uma renda X. Pronto, o cliente, ele não quer, talvez, coisas maiores que ele. Ele quer ser o centro do negócio e participar daquela comunidade. Então, quando a gente traz muitos casos reais, acabei de atender um cliente de X anos, com X. Você acha que ele fez uma boa Você escolha? acha que ele fez uma boa escolha? Uhum. Aí todo mundo vai dando opinião. Boa escolha, não gostei. Aí, o que acontece? O cliente fica ali namorando a gente, aí depois de um tempo ele entra no WhatsApp e fala assim, ó, vocês acabaram de postar uma simulação com uma renda igual a minha. Aí eu vi que dava pra eu comprar. Olha. Aí ele entra em contato. Então, assim, Falta comunicação com esses jovens. e Pessoas precisam se adaptar a eles. isso. E pessoas que não são autorreferentes. Então, eu e a Júlia, a gente não fala da Júlia e da Jamile. Uhum. A gente tá ali como as pessoas que estão intermediando os nossos clientes Uhum. a tomarem boas decisões. Hum. Eu acho que isso é um ponto muito claro. E ele sabe quando o corretor tá muito grande e ele é menor. E ele sabe quando o centro da venda é o cliente e quando o corretor só tá ali para intermediar. Uhum. Então, eu sinto que eles veem a gente como um advogado. Tipo, advogado. Vocês são meus advogados. Vocês vão me ajudar a tomar uma excelente decisão e vão me E eu defender aqui. confio na palavra de vocês. Exatamente. Eles confiam muito na gente. Vocês abordam muitos temas também que eles identificam que podem ser um problema futuro para o investimento deles. Uhum. Então, dá uma segurança tremenda, né? Uhum. O trabalho de vocês é muito legal. Eu acho que tem até um valor social, né? Sim, com De, certeza. de educação, né? Imobiliária. Eu gosto muito quando você fala do Bruninho, o que ele fala pra você. Eu acho Conta lindo essa história. isso. Meu filho, ele tem 12 anos, né? Vai fazer essa semana 12 anos. Ele fala assim pra mim, mamãe, eu sempre falo pra ele, tento entregar o valor que eu enxergo no meu trabalho, né? Aham. Fala assim, eu e a tia Júlia, nós trabalhamos realizando sonhos. Então, eu sempre falo assim, olha, tal casal comprou essa semana, eles têm um filhinho, eles moram no quintal da sogra, não tem casa. Olha. Mora... que legal. Aí ele fala assim, A gente se envolve com os a nossos gente se clientes. envolve de fato. demais. É uma comunidade mesmo, fala assim. É. Acho que a Colette Consultoria, antes de ser uma empresa, é uma comunidade. Os nossos É. clientes se envolvem com a nossa vida e a gente se envolve com a vida dos nossos clientes. Então ele fala assim: mamãe, você ganha dinheiro 2 vezes. Primeiro que você realiza o sonho de alguém e você ganha dinheiro por isso. Eu nunca conheci alguém que Sensacional. trabalha com isso e ganha dinheiro por realizar o sonho de alguém. Não, isso Nossa. é muito bom. É muito bom. Uma vez a gente escutou que era filantropia remunerada. É. Eu acho que é um pouco disso mesmo. Poxa, muito bom. E me fala agora mais sobre... vocês acham, então, que o jovem ele não é tão imediatista? Não? Não. Ele é um cara que quer dados, pra gente desenhar um pouquinho melhor esse perfil, porque tem muito corretor que quer entender o valor do trabalho de vocês eu entendi, mas eu preciso compartilhar com quem nos assiste, né? Justo. Vocês entendem então que o jovem ele não tem esse imediatismo, mas ele quer dados precisos, ele quer sentir seguro com o conteúdo que vocês postam. Uhum. Eu diria que ele quer informações verídicas do investimento, né? Acho que nunca esteve tão em alta o servir, Exato. né? Como vocês estão fazendo, vocês de fato estão servindo o cliente, vocês estão ajudando ele até o final da compra. E aí eu vou entrar num ponto que a gente acabou trocando uma ideia, a gente se conheceu, pessoal, lá no QR Summit. A gente conversou nos bastidores depois da palestra que elas deram, depois que elas subiram ao palco, e eu estava conversando com a Jamile e ela estava me contando sobre um projeto que elas enxergam. Elas ajudam uma jovem família a fazer até um planejamento de evolução imobiliária, né? Pode contar um pouco mais, Jamile, já que nós estávamos conversando sobre isso, esse planejamento estratégico, como é que ele funciona? A esposa compra um imóvel, né? Minha Casa Minha Vida, o marido compra outra unidade, eles acabam depois vendendo, fazem upgrade. Conta um pouco mais dessa estratégia. Eu estou falando aqui de forma superficial para você poder abordar melhor. Contando com fatos reais, né? Fatos reais, gente. Fatos reais. Eu acho que, como no começo a gente já falou, né? Tudo começa com a nossa dor.
Uhum. Eu acho que a gente cresceu nesse ambiente com pais excelentes, nossos pais são incríveis, mas a gente nunca pôde contar com eles na questão patrimonial. Então, Tiveram que assim, se virar. exatamente. Então, assim, não houve um momento da nossa vida assim, vamos comprar um imóvel. Minhas filhas tomem R$150 mil de entrada. Então, eu acredito que isso não é um problema nosso, é um problema comum hoje em dia. Uhum. Muitas pessoas não podem contar com os pais para se organizar financeiramente, para começar a criar patrimônio. Essa é a realidade do Brasil, da grande maioria, né? Exatamente, da grande maioria. Então, o que a gente começou a perceber? Muitas vezes os jovens chegavam juntos, namorando, com Uhum. uma renda até que boa já, com uma renda cada um de R$6 mil e queriam juntar a renda. Que Uhum. foi o fato da Isa e como que ele chama? Matheus. E o Matheus. Isa e Matheus. Eles chegaram, vamos comprar 2 imóveis. E a gente, imediatamente, Comprar um imóvel com as 2 rendas. Aham. e a gente, não, vocês compram um imóvel agora pelo Minha Casa Minha Vida, afinal vocês não são casados. Aham. E vamos pensar na possibilidade de, num curto prazo, vocês pegarem mais um 100% financiado. Uhum. Eles ficaram um pouco assim, será que agora é o momento? Não sei se a gente consegue fazer isso agora, mas vamos comprar só um, então, para não desenquadrar do Minha Casa Minha Vida. Compraram um. Matheus comprou. Exatamente. Começaram a pagar a evolução de obras, então começaram a pagar o fluxo de pagamento da construtora. 5 meses depois, meninas, agora a gente já percebeu, já sentiu como funciona e a gente vai comprar um agora 100% financiado. Então, aí eles mesmos chegaram falando assim, e a gente vai conseguir fazer aquilo que vocês falaram. Em 5 anos a gente vai ter 800 mil em patrimônio. Então, assim, 2 jovens, Aham. 24 anos. 24 anos. É. 5? Ele 25 e ela 24. Exatamente. Sem 20 uma entrada considerável. Sem nada. 800 reais. R$800 de entrada. Nossa, gente. Fluxo de pagamento com a construtora Vocês baixinho entenderam? e evolução de obras. Então, assim, se você pensar que 2 jovens que não podem contar financeiramente com os pais, com um salário cada um de R$6 mil, em 5 anos vão ter 800 mil em patrimônio, é muito inteligente. 3 anos, né? Porque os 2 ficam prontos em 3 anos. Prontos em 3, mas eu sempre falo pra eles assim, segura mais um pouquinho, que daí ganha um não pouquinho demora, mais hein? de valorização. E é rápido. É Rápido. Aí a gente começou a perceber, então, que se a gente trabalhasse muito mais nessa gestão financeira para criar patrimônio, Uhum. a gente, de fato, ia na raiz do problema deles. Que é, às vezes, não saber que o dinheiro que ele tem hoje já é o suficiente para criar patrimônio. Uhum. Então, assim, a gente está com vários projetos já rodando Uhum. para poder trabalhar com previsibilidade financeira com eles, para jogar dentro do custo de vida deles o que cabe e o que não cabe. Os jovens casais, eles já chegam... quando a gente fez isso, eu até postei no Instagram, junto com a Ju, explicando esse caso. Aí outro casal falou assim, no dia seguinte, eu tive que falar com você porque eu achei que foi um sinal. Porque eu tava pensando em juntar renda, eu não vou mais juntar renda. Aí, por fim, ontem eles compraram uma unidade comigo, Certo. a T e o Gabriel compraram. Legal. Aí eles assim, a gente vai começar a pagar e a gente já volta a comprar outro. Olha só. Então, assim, é algo comum que as pessoas não têm informação e eu falo, a gente não tinha. Se eu tiver Eu não essa tinha. informação... Nunca ouvi falar disso. Pois é. E eu vejo que os pais, quando os pais vão pro stand com eles, e a gente acaba conhecendo, porque eles acham que é golpe, né? Os pais, né? Os pais acham. Os pais acham. Isso é golpe, Sim. não tem Sempre como... alguém quer passar a perna, né? Só que não entenderam que Deixa eu ir lá ver que a Júlia e a que tá Jamile, elas têm fazendo. uma visão clara de servir realmente Porque o vender cliente. qualquer um vende. É. Mas a gente quer realmente ajudar essas famílias. Eu acho que a única forma de crescer hoje em dia, né, a longo prazo, é quando você tem esse servir incrustado, né, Exato. no processo. Não, e os clientes confiam na gente de olhos fechados. Ao ponto de, por exemplo, esse casal, eles assim, tá, qual que a gente vai pegar agora para investimento? Uhum. Pode escolher, falaram pra Júlia, pode escolher qual a gente vai comprar. Aham. Você vai falar pra gente qual é o melhor negócio que você tem na sua carteira hoje. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal também é que eles começam a entender que eles estão fazendo parte de uma comunidade de pessoas que fazem boas escolhas. Então, assim, Exato. eu quero fazer parte dessa galera que tá tomando boas decisões com vocês. Certo. Então, eu acho que esse é o nosso ponto mais forte também, assim, sabe? Essas meninas vendem para muitos jovens. Eu quero ser um desses jovens que estão fazendo boas escolhas. Eu preciso ser um desses jovens. Uhum. Então, e é realmente isso que você falou mesmo. A gente serve primeiro. A venda é sempre uma consequência. Uhum. No nosso primeiro atendimento, o que a gente faz, Jamile, no nosso primeiro atendimento com o cliente? Conversa. A gente ensina. A gente fala sobre financiamento, sobre taxa administrativa de evolução de obras. A gente fala sobre tudo. Você não vai com... Parte boa e parte ruim. Tudo. Geralmente a conversa com o corretor parece que o corretor espera que o cliente já saiba muito
Não é tradicional, né? Uhum. O cliente espera que o corretor já sabe muito e o corretor espera que o cliente já sabe muito, então fica meio subentendido, coisas não são faladas Ele mostra um produto e faz um fluxo de pagamento. A e de gente vocês é totalmente diferente, né? Totalmente totalmente contrário. A gente ensina sobre o financiamento, sobre a compra do primeiro imóvel. Eu tinha uma pergunta aqui sobre isso. O que o corretor que quer se conectar com esse público hoje de outros lugares do Brasil, enfim, pode fazer? Mas acho que tem uma outra resposta melhor do que essa, Não. que é mostrar, É, ensinar ensinar. o cliente a comprar. Eu acho que falar o óbvio, sabe? Legal, né? Porque ontem mesmo teve um caso de um cliente que ele estava conversando com um corretor com o mesmo produto que eu ia apresentar para ele. Então, desde o começo do atendimento, eu já sabia que ele conhecia o produto que eu ia oferecer, Uhum. que era um produto específico. No começo do atendimento, eu falei 40 minutos com ele de uma coisa que eu tinha certeza que o outro corretor não tinha falado com ele. Então, eu simplesmente falei assim, ó, Não era o produto. não era o produto. Eu falei Você não assim, pode contar pra gente sobre o que era? claro que posso, Ah. claro que posso. Eu acho que não tem problema, né? Não, a gente não precisa falar nomes, né? Não, o que acontece. Eu Hum. sei muito bem que corretor do Minha Casa Minha Vida, Uhum. falo isso porque eu conheço esse nicho, tá? Não sei Sim, como são os outros, tá? Na verdade, né? É. Show. A gente é ensinado a encantar o cliente com o produto, faz o fluxo de pagamento com a construtora e deixa ele se virar com a caixa. Uhum. E eu assim, poxa, eu vou comprar, às vezes, alguma coisa no cartão de crédito, eu penso assim, vou dividir em 10 vezes. Ah, 10 vezes não. Eu penso. Falo, sempre me trago pra situação. Uhum. 10 meses, eu não quero lembrar 10 meses disso. Lógico. Então, Essa você- compra não vale 10 meses. como que a gente quer vender um imóvel de um financiamento de 35 anos sem falar da parte mais importante? Eu não vendo Minha Casa Minha Vida, não vendo uma construtora ou um produto, eu vendo financiamento. Uhum. Então, se meu cliente não tiver seguro do financiamento, que é muito maior Ele não tá do que o seguro de produto, nada. ele não compra nada. Uhum. Agora, se eu tiver um produto muito bom e não souber explicar de financiamento, ele não vai comprar o produto muito bom, porque ele não vai se sentir seguro, é um comprometimento a longo prazo. É muito tempo da vida dele. A vida. Ele tem 20 anos, ele vai ficar até quantos anos pagando esse financiamento? Então, eu já sabia que eu tinha vantagem competitiva, porque eu ia explicar tudo aquilo que o corretor não tinha explicado. Comecei falando assim, você conhece Minha Casa Minha Vida? Ele, conheço, já fiz pesquisa. Falei, tudo bem. Você sabe qual é a diferença de você comprar no método SFH e no crédito associativo? Ele, o que é crédito associativo? Minha Casa Minha Vida. É a modalidade de financiamento que você utiliza para comprar esse imóvel. Quando você compra no método SFH, e comecei a explicar. Qual que é a diferença do Minha Casa Minha Vida? Você assina com a construtora e assina com a Caixa em 30 dias. Então, não tem reajuste monetário, nem de INCC e valorização. Então, nessa brincadeira, o seu financiamento fica congelado. Ele, eu não sabia. Uhum. Então, assim, ele estava falando ao mesmo tempo comigo e com o corretor. O corretor tinha feito o fluxo de pagamento com ele Aham. e não tinha explicado isso. Terminamos a conversa em 40 minutos só sobre Caixa. Expliquei Cara. tudo. Benefícios, Tudo. a taxa administrativa. A gente fala tudo. E não Documentação. vai ter nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Exatamente. Nem- Documentação. Falei sobre comparei a taxa que ele foi aprovado de juros com o que está sendo praticado no mercado. Falei sobre a segurança patrimonial, porque dentro do Minha Casa Minha Vida, quando você vem a óbito no período de financiamento, quem é dependente de você fica com o imóvel 100% quitado e escriturado. Eu falei assim, você sabia que isso no setor privado é só se você contratar um seguro de vida? Você faz isso com o Itaú, é seguro de vida você tem que contratar um seguro de vida que contemple esse benefício. Pelo Minha Casa Minha Vida você já tem isso. Se a construtora decreta falência, eu falei assim, eu sempre trago isso. A Gafisa em janeiro entrou com 2 pedidos de falência, você sabia disso? Eles, não sabia, a Gafisa em janeiro. Fala isso. Eu falo. Caramba. Aí eu falo Que assim, legal. em janeiro, a Gafisa. Aí eu falei assim, o que vai acontecer com você se essa construtora que eu tô te mostrando agora decretar falência? Ele, nossa, Jamília, eu nem pensei nisso. Pô, ele falou isso pra mim, o Kaique. Eu nem pensei nisso. Falei assim, pois bem, a gente tem que pensar. Isso daqui é um tipo de problema que é comum. É comum, infelizmente. Então, se essa construtora decretar falência, quem tá te garantindo é a Caixa. Então, o que é o Minha Casa Minha Vida? É um benefício do governo que tira os riscos do primeiro investimento. É pra você que tá começando. É isso que é o Minha Casa Minha Vida. Apresentei a aprovação, depois disso, foi esse produto que você queria, né? Legal. Apresentei para ele e falou assim, perfeito, eu vou querer. Falei assim, você quer continuar conversando com o seu outro corretor? Ele, não, eu não sabia nada disso que você tinha me falado, foi uma aula. Eles sempre falam isso. Os nossos Uma aula. clientes, eles Foi uma- conversam 50 minutos com a gente e não existe oferta de nada. É Nada. uma aula mesmo. É uma aula. A decisão é totalmente dele. É Ele dele. que dá o passo. É. A gente Né? mostra os dados e a decisão é dele. Vocês são intencionais em ajudá-lo, não intencionais em ofertar produto. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou virar a mesa. Manda lá.
Você com 18 anos de idade, se você tivesse saído da escola e eu te apresentasse tudo isso agora, eu precisaria te convencer de comprar um imóvel? Lógico que não. O que você ia fazer? Eu ia comprar agora com você. Na hora, né? Você ia Lógico. falar, pô, Eu eu também. sou jovem, Eu também. tenho uma renda tão alta, vou poder comprar um imóvel. Pô, vou comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida. Com Alguém te certeza. apresentou isso lá Nunca. atrás? E assim, eu acho que é Os unânime. programas sociais sempre existiram no Brasil, pelo menos há muitos anos, Exatamente. mas nunca foram explorados para o público Nunca. que deveria. Exatamente. E a gente fala tudo isso, e além de tudo isso, o imóvel é lindo, o condomínio é completo, a localização é excelente. Assim, Os projetos estão ficando maravilhosos, maravilhosos, com arquitetura lazer incrível, completo, não Lazer tem o que falar. tecnologia. falar. Ah, Melhor ainda, em Fra- frente à metrô. Em frente à metrô. Em frente mesmo, na mesma rua, de novas estações. Então não tem o que falar. O cliente, É nunca, excelente. o cliente nunca sente que ele está num ambiente de venda, isso é muito importante. Porque lá no evento, vocês viram a palestra do Joel? Sim. Ele falando sobre aquela pressão da venda, né? É. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, isso não é um problema pra gente, porque a gente nunca coloca o cliente no ambiente de venda. Ontem a gente ficou na mesa com um casal, assim, a gente ficou umas 4 horas até eles decidirem, tem processos que são mais morosos, né? E assim, eles estavam intencionalmente se colocando no ambiente da venda e se sentindo à vontade com a gente. Tipo assim, aqui, eles ligando pros pais, coloca um pouquinho de entrada pra mim, vai dar certo. Então, eles tinham jogando aberto. Né, com exatamente vocês. a flexibilidade, mas não existia aquela pressão assim, meu Deus, elas vão querer me matar na venda agora por um produto mais caro. Até porque eu falei assim, eu sempre falo assim, eu sou péssima de venda, tá? Eu acho que agora você não tinha que comprar esse grande, pega o menor. Sim. Automaticamente a nossa comissão é menor também. Mas aí eu tenho esse A cliente. gente tem um como olhar do Você cliente. tem pra vida, né? É um cliente leal. Ele fala assim, as meninas. Eu não vou me foram, apertar. É. as meninas me conduziram por um caminho seguro. Aí sabe o que acontece? Eles indicam a gente pra todos os amigos. Uhum. Falando assim, Que legal. falem A com elas. indicação é Falem muito com forte. elas, porque elas falam da parte até chata. E o pessoal E assim, elas manjam ainda. e o pessoal assim, pra gente, como que vocês falam de evolução de obras, gente? A gente encontrou com um corretor. É. E ele falou: nossa, mas falar da evolução de obras é um problema pra mim. Por quê? Ele trabalha há mais de 10 anos com Minha Casa Minha Vida. Ele falou assim, eu não trabalho lançamento por causa da evolução de obras, porque daí pega. Eu, Sim. Poxa, Mas porque, tipo, não é um argumento Mas pra pra- você mas- dialogar com o teu cliente. Mas sempre acham que é um problema. Porque Porque, agora que eu vou perder minha venda. Mas a gente fala tão aberto com o nosso cliente sobre isso, que ele fala assim, tá, eu vou ter todos esses benefícios com a Minha Casa Minha Vida e eu tenho que pagar como se fosse um seguro mesmo pra Caixa. Tá tudo bem, perfeito, ainda vale a pena. Então, isso não é um problema, a taxa administrativa. a gente até O pegou. corretor acha que é um problema. A gente até perguntou pra ele assim, você conhece Minha Casa Minha Vida mesmo? Eu digo assim, você conhece mesmo? Porque é o que a gente fala muito pro nosso cliente. Às vezes, quando eu vejo, principalmente no TikTok, que a gente ama o TikTok, é lá que a gente mais eu adoro trabalha. TikTok também. A gente trabalha no TikTok, lá é nosso Olha só. trabalho. Eu falo que toda vez que eu vejo um cliente reclamando de evolução de obras, eu falo assim, ele Não teve um péssimo explicaram pra ele. corretor. Ele teve um péssimo corretor, eu tenho certeza. Porque o cliente que entende o valor da evolução de obras, ele paga com um sorriso de Tranquilo. orelha a orelha. Ele fala assim, no Brasil eu não tive um almoço grátis, não vai ser agora que eu vou ter. Então, isso daqui é taxa administrativa. O corretor Isso daqui não foi muito bom e talvez a construtora também não era, né? Não sei, a gente pode mas ter essa questão também. eu acho que é muito mais o corretor, porque é ele que tá ali de frente, né? É ele que tá. Ele É tem o elo obrigação. entre ele, entre a construtora e o cliente, né? Eu acho Sim. que é a obrigação dele. Com certeza. Então, eu acho que corretor Minha Casa Minha Vida tem que ser especialista na caixa. Exatamente. Ele é caixa, ele não é Não é construtora X. não é e fazer- construtora, é Caixa. Deixa eu perguntar pra Júlia uma coisa, já que ela falou em incorporadora de consultora. Júlia, como é que funciona o pós-venda dessas consultoras? Elas estão presentes ou se elas não estão, vocês fazem acontecer uma presença no pós-venda? Vocês participam desse processo? O cliente comprou, né? E existe ali um relacionamento da consultora, principalmente nessas questões de planta, vendidos na planta. Como é que funciona isso? As consultoras dão respaldo às que vocês trabalham ou vocês têm que fazer elas se agilizarem, se comunicar melhor com essa geração? Não, a gente estava até comentando sobre o pós-venda em geral, no carro, né? Sobre isso. Uhum. Qual que era o funil de vendas? Eu quero que a Jamile fale Tá bom. sobre isso. Eu falo assim, a gente pegou esse público pra gente, né? A geração Z é nosso xodó hoje em dia. Porque até mesmo a gente acreditava que eles eram bem descompromissados, assim, com o futuro. Uhum. Então, quando a gente... Porque não tinha procura, né? A Exatamente. gente não sabia.
Quando a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre a geração Z, até indico muito o livro do Kotler, o Marketing 6.0. Ele aborda muito a questão da geração Z e do consumo, né? Dos filhos dos nativos digitais. Então, é bem interessante a gente observar tudo isso. Como o funil de marketing mudou muito, né? Então, na verdade, esses clientes, eles são encontrados quando eles estão sendo inspirados. Sim. Então, assim, diferente do marketing tradicional, antigamente, onde os clientes eles encontravam um produto assistindo a TV. Poxa, encontrei o Itaú aqui. Gostei. Vou abrir uma conta no Itaú. Não, hoje em dia o cliente está aqui no TikTok e ele encontra a gente falando sobre, acabei de atender um cliente, tal. Aí, o que ele vai fazer? Ele abre os comentários, ele vai validar a opinião que ele acabou de ver ali, porque eu não posso falar sobre mim, né? Então, assim, elas estão falando e eu tô desconfiada delas, mas eu vou ler a comunidade agora. Vou ver o que estão falando delas. Abra os comentários, aí tem lá o pessoal discutindo, falando. É um Tirando fórum, né? dúvidas e vocês respondendo Exatamente. esses usuários. Ou até mesmo usuário respondendo usuário. Eu deixo o usuário responder o usuário. Eu deixo. Eu deixo a galera. É como se fosse um fórum. Eu falo assim, eu vejo essas postagens que a gente usa hoje como um fórum. Eu abro um fórum e as pessoas vão começar a abrir diálogos ali. Até porque a gente faz isso. No post de outras pessoas. Eu acho que a nossa venda, ela acontece na venda e a pós-venda ela já é feita neste momento da venda. Quando o cliente decidiu comprar com a gente, ele decidiu comprar não só o imóvel, ele comprou a nossa empresa. Ele decidiu seguir vocês e os conteúdos que vocês emitem. Ele decidiu fazer parte da nossa comunidade. Ele decidiu fazer parte da comunidade das duas meninas, não tô falando isso como arrogância, duas meninas bonitas, jovens, que estão ajudando jovens a tomar boas decisões. O pós-venda de vocês é o conteúdo a longo prazo que vocês estão entregando. O nosso pós-venda é o cliente nos defendendo ali nos comentários. Então, às vezes, o que acontece muito, os nossos clientes respondendo perguntas das pessoas que estão com dúvidas sobre o nosso trabalho. Ah, mas essa entrada tá errada. Aí tem um nosso cliente lá, tá certo, eu pago isso, tal. Alguém vem falar assim, não acredito, isso é mentira. Aí comentam lá, é verdade sim, eu comprei e é exatamente assim. Então, nossos clientes defendem a gente. Eu sinto muito isso. Então, acho que esse pós-venda, ele é muito simples, porque quando esse cliente já decidiu comprar com a gente, ele decidiu comprar partes boas e partes ruins. Se essas meninas derem uma mancada comigo, tá tudo bem. Nós somos uma comunidade forte. E nós somos mesmo. Nós somos mesmo. De verdade. São presentes, estão sempre respondendo, participando. Não, eles viram nossos amigos de verdade. Amigos. Então, esse processo de pós-venda, até mesmo quando... É por isso que a gente tem que ter muito zelo. Eu falo muito isso pra eles, assim. Eu tenho que ter muito zelo na hora de eu escolher qual construtora vocês vão fechar contrato. Sabe por quê? Porque você vai ter o contato da construtora, mas eu quero que qualquer problema que você tiver, você me mande um WhatsApp. E às vezes, quando ele tem um problema, ele manda. Sabe o que eu faço? Eu tenho um contato interno da construtora e tento agilizar um processo pra ele. Caramba, o que tá acontecendo aí, né? Aí, às vezes, falam assim, quero comprar tal construtora. Eu falei assim, a questão é, se eu te vender isso, eu não vou te dar meu WhatsApp. Eu não vou te dar um bom pós-venda. Se você tiver um problema lá, eu não vou conseguir te ajudar. Sim. E aí? Você vai ter uma dor de cabeça dessa? Não acho legal. Então, eles já procuraram essa nossa validação. Até mesmo, eu falo assim, não é que eles concordam 100% com a gente, não é porque nós somos perfeitas. Não. Eles decidiram, quando eles decidiram comprar com a gente, eles compraram as partes boas e até mesmo se a gente falhar com eles. É que o maior número de assertividades na visão de vocês é muito vantajoso para eles. Né? Exatamente. Então, eu falo assim, o nosso pós-venda muitas vezes é feito até mesmo pelo nosso cliente. Não, o pós-venda de vocês foi genial, foi muito disruptivo, porque vocês entregam lá nas redes sociais de vocês, na comunidade de vocês, respondendo as perguntas. Agora é impressionante, porque os nossos clientes, até os que já compraram, eles permanecem lá. Isso é assim. Por que eles permanecem lá? Pra quê? Eles querem evoluir. Mas eles querem evoluir, querem comprar de novo. Eles estão analisando ativos todos os dias. E talvez o corretor de hoje, ou talvez os corretores mais clássicos, eles não têm essa disposição de se relacionar com uma comunidade, porque vocês devem estar o tempo todo, né? Conversando com os seus clientes, usuários, os seus seguidores, não é? Acho que muitas pessoas não acreditam nesse relacionamento, nesse orgânico, que não é orgânico, né? Sim. Existe um investimento, né? De estrutura, de tempo, tudo. De Mas aprendizado. eu tava ontem no stand de vendas, falando com duas pessoas que vieram falar com a gente. Eu falei, por que você não faz conteúdo? Por que você não faz vídeo? Eu não acredito nisso. Por que você não acredita? Caramba!
A menina falou. Aham. Eu falei, por que você não acredita? Mas funciona, te digo Uhum. com toda a propriedade, dá certo. Ah, não, acho que não dá certo isso, não. Eu falei, olha, então tá. Eu tenho alguns números pra te mostrar aqui, Não, Júlia. poxa, você não quer fazer, tudo bem, mas dá Aham. certo sim. Você consegue captar cliente, você consegue ter uma comunidade no seu Instagram, ter pessoas que se identificam com você, tá tudo bem. Ah, então tá bom, vou tentar. Mas eu acho que algumas pessoas não acreditam, algumas pessoas não estão dispostas, algumas pessoas só vão fazer porque tá vendo que tá dando certo. Sim. Então, E eu acho que também dentro do Minha Casa Minha Vida, nunca teve isso de relacionamento, porque eles vende foram e manda embora. ensinados que esse cliente só vai comprar uma vez. Ele não vai comprar outro Minha Casa Minha Vida. Vende E next. foi o que a gente abordou lá no painel. Por que que não trabalha relacionamento, sendo que a gente tem caso de cliente que indicou 19 clientes? Uau. Então, um cliente, ele trabalha no mercado financeiro, né? A Ju que atendeu ele. Aham. Trabalha no mercado financeiro. Então, assim, para você convencer um cara que convence outras pessoas a tomar tomarem boas decisões, investimentos, você chega e explica tudo isso para ele, ele fala assim: isso é um ótimo negócio. Eu não tenho nada na minha Ele carteira. trabalha no mercado financeiro. Eu não tenho. Uma coisa que a gente sempre fala assim: o que você tem na sua carteira hoje que vai gerar 100 mil de lucro para você em 30 meses? É ele. Nada. Então, quantas unidades você vai querer? Aí, quando vendeu para esse menino do mercado financeiro, sabe o que ele fez? Ele falou assim: ó. Júlia, já falei pra todo mundo aqui do meu escritório que como eu comprei, do jeito que eu comprei, e todos vão comprar, tá? Já passei no o WhatsApp da Júlia ficou de ponta cabeça. Tá até hoje. É. Eu tô fechando um contrato hoje Hoje, amigo com o amigo dele. Que legal. E eu acho que eu vendi pra ele em outubro do ano passado. E Nossa. assim, eu tenho um amigo dele que me chama aqui direto no meu Instagram pessoal. Ó, Júlia, Guilherme passou seu contato. Exatamente. Reunião. Então, você tá vendo como a parte de relacionamento, às vezes, não era explorada, porque as pessoas falavam que Minha Casa Minha Vida não tinha que ter relacionamento. Você vende e você vai pro próximo, porque esse mesmo cliente, ele não vai comprar Minha Casa Minha Vida de novo, é só uma vez na vida, você concorda? Mas por que que eu não vou trabalhar relacionamento com um cliente, principalmente esse cliente jovem, sendo que ele, a partir do momento que ele compra comigo, ele tá na minha comunidade e ele vai me indicar pra todos os amigos dele. Todos. É inevitável. É. Uma pessoa que compra com a gente, ele pelo menos indica 3 pessoas. Inevitável. 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 A gente tem até um programa de bonificação para os nossos clientes. Ó, quando eles falam assim, ó, indiquei, tá, tudo bem, você vai ganhar X quando você. A gente vai te dar um presente X quando a venda concretizar. Então, assim, é uma comunidade muito Troca que a gente forte. E será que a gente não tá gerando um VGV, que a galera tá se matando no alto padrão? Se matando em relacionamento, em custo de vida elevadíssimo. Será que a gente não tá com Comprando relação... relógios caríssimos pra Será que poder... a gente não tá ser, fazendo né? Um cliente, né? um vidinho que as pessoas podem jurar que é uma coisa boba? Aham. E com isso a gente tá reforçando a nossa comunidade, alimentando eles, deixando eles Uhum. cada vez mais fortes. E automaticamente eles estão indicando a gente pro escritório inteiro que trabalha com o mercado financeiro. Sim. Então, assim, o relacionamento, ele existe, precisa existir no mercado econômico. Hum. Precisa, Eu acho que a primeira geração que chegou, né, com poder de compra, com certeza. com o digital, é esse momento. E vocês chegaram no momento exato da coisa Exato. acontecendo, são pioneiras. Isso é Foi muito só legal. por causa da mãe de vocês? Foi. Foi ali a visão que instalou? Foi. Caramba. A gente sempre vive algumas coisas em comum, né? Mas vocês estavam Então, a muito gente- antenadas, né? Muito ligadas no que estava acontecendo. Eu acho que a gente gosta muito de internet, É. né? Ah, Então nós somos consumidoras. sim. Uma coisa que o pessoal fala, como vocês conseguem ter tantas ideias? A gente consome conteúdo digital. Então, assim, eu e a Ju, naturalmente, a gente nunca foi de gostar de festa, a gente nunca Uhum. foi de gostar de coisas que os jovens gostavam, né? A gente sempre quis coisas a mais. Então, A o gente tempo gosta de esporte. É isso que a gente gosta. e o tempo que a gente tinha livre era consumindo O conteúdo. Instagram de vocês já bombava o pessoal antes? Não, nosso Instagram não tem nem 400 seguidores. Tem acho que 300 seguidores. E é a Colette que é. O Colette, que é o do trabalho. Que legal. Então isso é prova. Prova que exatamente o que vocês falaram aconteceu, né? Muito legal. Exatamente. E é uma coisa muito interessante porque não era a nossa intenção. É claro que a gente sempre teve ambição. Nós somos ambiciosas. Não, justíssimo. Mas não é na frente a imagem de vocês que vocês Não, foram monetizar depois. Não. Não é, né? não. Vocês Tanto que construíram algo planejado. Exatamente. Tanto que eu acho assim que se qualquer pessoa estiver num lugar para democratizar a informação,
ela vai ganhar espaço. Ela vai É. ter visibilidade. Ela vai ganhar espaço. Não Sabe tem. que eu tô jogando aqui tentando pescar o erro, né? Mas eu não tô achando. Pode achar, pode procurar que a gente. já errou muito já. Não, a Não, gente lógico. já. Mas é a essência, entendeu? A gente tá buscando aqui a veracidade dos fatos. Aham. Eu tô conseguindo a comprovação. Muito legal. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você Manda também, lá. que eu amo virar a mesa também. Você sempre tá um pouco mais do outro lado da moeda, Aham. certo? Hum. A gente tá do lado do corretor. Eu falo assim, a gente é corretor, tá Eu também desse tô do lado. lado do corretor. Tô aqui Mas no querendo sentido ver. assim, eu acho Ah. que você tem uma visão mais ampla do mercado, porque você não lida só com o corretor, Sim. Ah. certo? Conhecendo a gente, onde você acha que as construtoras, as incorporadoras, elas estão falhando na comunicação nesse exato momento? Quero saber se eu concordo com você. Onde é que elas estão falhando? Elas Elas não estão contando os pormenores, muitas vezes. Elas não estão contando a dificuldade do negócio. A parte dos juros não está muito clara. Eu acho que é justamente onde é que vocês estão pegando. Eu acho isso muito legal. Uhum. Né? Elas estão omitindo, esperando que o cliente já entende. Porque tem esse papo, o corretor tá o cliente está muito profissional hoje em dia. Ele estuda muito, é verdade. Mas ela fica fica garantida nisso, Omite. sabe? Eu acho que ela omite algumas informações que ela poderia ter mais claro. E eu acho que quando vocês trabalham com essa clareza dos pormenores, essa clareza do que pode dar errado, Uhum. vocês estão ganhando um terreno absurdo, porque É. é a realidade, Falta de cartas comunicação. brancas na mesa, né? Acho que é um pouco da autorreferência, né? Ela se... Abrindo a palma das mãos, mostrando que tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Clareza, né? Clareza na comunicação. Isso é profundo, cara. Isso aí, o jogo imobiliário, ele tá sendo mudado nesse momento, né? Vocês sabem, porque talvez vocês estão na ponta dessa mudança, mas eu olho também a ponta que tá lá atrás, atrasada. Porque o que é esse programa? Ele é sobre isso. Ele é, vamos corretor que tá nos anos 90, nos anos 2000, parado e travado. Vem para o que tá acontecendo hoje em dia, né? Não tá nem digitalizado o corretor hoje em dia, na sua grande maioria. Ele não tem um Instagram. Ele não sabe se comunicar com o digital. Então ele não sabe, talvez não seja até por maldade, esse jogo de não passar tudo, porque ele não sabe se comunicar. E vocês, como entusiastas da tecnologia, da inovação, das redes sociais, vocês entendem que essa comunicação é a chave, né? Sim. É. E mais um ponto também que eu vejo, tá? Quando a gente conversa com alguns colegas que às vezes vendem os mesmos produtos que a gente começa eles falam, por que tá dando certo? Poxa, tô tantos anos, tá dando certo. E a gente começa a explicar como a gente explica para o cliente. E a gente tem uma surpresa de saber que ele não sabia das mesmas informações. Então, nossa, eu acho que falta até mesmo um pouco de capacitação por parte dessas grandes incorporadoras de realmente explicar o processo. Porque eu vejo hoje pessoas que estão em cargos até mesmo de gerente, não sabendo de fato o que é o crédito associativo. Eu sempre falo isso. Ele é Clientes, vantajoso, né? o crédito associativo é uma modalidade de financiamento que o governo atual chama de Minha Casa Minha Vida. O governo anterior chamou de Casa Verde e Amarela. E daqui a um tempo, se porventura a gente tiver um governo diferente, Mudar. vai mudar de nome novamente. Então eu sinto que até mesmo os corretores não sabem. Então eles foram acostumados que fala que vale a pena. Tá, vale a pena. Eles não Segue uma sabem. manada, né? Vai seguindo a Sabe que manada. talvez eles até falam O quê? algumas coisas. Mas eu acho que eles falam, sabe aonde? Não falo. Eu aprendi. Mas eu acho que Não eles foi, falam. não foi com gestores que eu aprendi, que a gente aprendeu do que a gente sabe de Minha Casa Minha Vida, Mas eu não. acho que eles até falam um pouco. Só que assim, existe uma diferença entre você falar em quatro paredes pro amigo, pra uma pessoa próxima, e você tomar uma decisão pública de falar isso pra uma comunidade. E aí você desenvolve a tua comunicação, você desenvolve, inclusive, o entendimento de quais são as dores do cliente. Uhum. E aí você aprimora a tua fala. Sim. Então o corretor tá lá, ele fala alguma coisinha muito básica Engessado, sobre isso, né? fechado no ambiente para uma pessoa muito próxima, fica lá. Então o desenvolvimento da comunicação de vocês, obviamente vai ser superior, né? Pode Pela ser comunidade. A gente fala muito, né? Então essa importância, essa riqueza de informação, essa entrega é muito importante. A gente falou de servir, né? Para mim, claramente, eu vejo que esse trabalho de vocês é servir ao cliente com alto nível. Vocês, na verdade, entregam um produto de alto padrão, né? Vocês vendem uma consultoria de alto padrão, um entendimento de alto padrão
do imobiliário, né? Esse sempre foi o objetivo, né? E o nosso cliente não tem ele não fica com a percepção de que ele está tomando uma decisão de um produto inferior do que de fato ele merece. Ele fala, eu acho que ele sente seguro, assim, até agora, e uma coisa que eu sinto também, a Ju também sente isso. Às vezes, como o nosso atendimento ele começa no online, quando o cliente vai para o presencial, tem até uma quebra de expectativa. Ele, nossa, as meninas criaram um circo muito grande e não era tudo isso, mas muito legal. Elas souberam valorizar isso daqui, elas enxergaram um valor que talvez essas pessoas que estão aqui não enxergaram. Eu acho. E eu sempre trago isso pro meu cliente. Falo assim, eu amo esse produto e eu amo principalmente porque os corretores não avaliaram essa região, porque eles ficam indo em todos os lançamentos dessa construtora. Olha. E eu e a Júlia, a gente tá nessa região, sabe quanto tempo? Tem mais de um ano. A gente não foi atrás da construtora. A gente pegou essa A região. gente acredita nessa região gente- e tem dados dessa região. E, obviamente, o produto também, né? Investigado. Exatamente. Aham. Mas muitos produtos foram lançados nessa região e a gente permaneceu só. É. Então, eu falo assim, hoje a gente trabalha com estoque e de uma maneira muito sólida numa mesma região Uhum. e não fomos atrás de nenhuma construtora para onde ela estava lançando. Então, quando a gente chega assim no stand, a gente fala assim, ama esse produto. E principalmente, sabe por quê? Porque a gente já entendeu sobre essa região, a gente já estudou sobre essa região e a gente não saiu daqui e a gente não vai tirar o pé daqui enquanto não tiver mais nenhum apartamento. Aham. Porque é o que a gente acredita. Uhum. Inclusive, a gente coloca na mesa até mesmo quais a gente já comprou. A gente já comprou esse e esse. Então, nessa região a gente acredita e nessa a gente não acredita. Então, Uhum. muitas vezes eles chegam querendo uma região, a gente mostra essa região que ele quer, Uhum. mostra valor de aluguel, valorização dos últimos anos, apresenta tudo. Depois fala assim, ó, agora eu vou te mostrar uma região que eu gosto, tá? Mostro. Falo assim, esse apartamento, pensa assim comigo, Dagô. Esse meu cliente, ele tem 19 anos de idade, 20 anos de idade, 21 anos de idade. Esse apartamento vai ficar pronto daqui a 3 anos. Se ele tem 19 anos de idade e hoje ele ganha 6 mil reais, eu acho que ele é bem remunerado pela idade. E você? Com certeza. Entre altos e baixos, como que esse meu cliente vai estar em 3 anos? Com mais renda. Mais renda. Eu coloco uma pulga atrás da orelha dele, a seguinte, ó. Sabe o que pode acontecer? Que eu acho que é até natural. Eu acho que você não vai morar nesse apartamento. Então, vamos escolher um apartamento que, se você quiser, você mora, mas que no melhor dos cenários, a gente tem um aluguel superior à sua parcela de financiamento, porque eu tô falando por mim, tá? Eu acho que você não vai morar nele. Uhum. Então, o cliente fala assim, poxa, eu tava querendo um apartamento pra morar, a menina falou pra mim que eu não vou morar no apartamento, e é verdade, porque eu sou ambicioso, se eu tenho 19 anos e ganho 6 mil reais, daqui 3 anos, com certeza, eu vou estar ganhando 12, no mínimo, eu vou dobrar isso, então pode ser que eu não more mesmo. E vai se pagar. O cliente assim, menina, escolhe meu apartamento, é que eu não vou morar mesmo nele. Decide aí. Então, a gente já teve muito cliente que a gente apresentou isso, porque, é claro, a nossa vida, ela não tá numa linha exponencial de crescimento. Eu falo assim, entre altos e baixos, como que tá a sua vida? Ele, não, minha vida tá mudando. Eu falei assim, eu acho. E eu sempre falo assim também, Vai lá. um ano atrás, como que você tava? Ah, minha vida tava muito diferente. Começa a falar assim, eu falei assim, então você imagina em 3 anos. Uhum. Qual a chance de você morar nesse apartamento? Por que você quer uma vaga? Você não vai morar nele. Você não vai morar nele. Que aconteceu até o caso mesmo do casal lá da Grande Julieta. Eles compraram, eles compraram com essa construtora, não foi com a gente, porque a gente não trabalhava ainda. Eles compraram com essa construtora, 3 anos atrás. 3 anos atrás, Uhum. uma unidade de 34 metros. Minha casa, minha vida. Uhum. E ele todo escrachado, chegou. Eu não tinha dinheiro, eu ganhava 4 mil reais, comprei do Minha Casa Minha Vida, foi o que deu. Eu queria o de 42, mas eu comprei o que deu. Uhum. Eles entraram no stand, na semana eles iam receber a chave desse de 34. E eles compraram um de quase 700 mil reais com a gente, Olha. que era o melhor que a gente tinha na carteira. Legal. Porque eles falaram assim, o que vocês falam é verdade. A gente comprou um apartamento que a gente não precisa mais morar nele, mas a gente deu o passo. E agora a gente tem um apartamento, Minha Casa Minha Vida, e agora a gente tem essa unidade enorme, que daqui 3 anos, quando estiver pronta, a gente vai morar. Ou Vai seja, ter a gente step na vida, a né? gente vai Exato. morar naquela unidade menor só enquanto esse está construindo. Depois a gente já vai para lá direto. Sim. Então isso comprova muito isso, que é o que eu acredito mesmo dessa geração que a gente está trabalhando. É orientar ele por uma jornada de entender que até mesmo o investimento que eles estão fazendo hoje é pensando muito mais na questão patrimonial do que na questão sentimental de moradia. Sim. Eu tô conquistando tanto... E o jovem hoje, ele tem essa visão mais patrimonial, Tem. né? Tem. O emocional tá um pouco em segundo plano. A gente vem de 2 gerações que foram um pouco frustradas na questão patrimonial, né?
Então, se a gente... Esse jovem tá saturado Ele tá vacinado. Ele tá vacinado de... Vacinado. Ele tá vacinado de ver o millennial não tendo nada. Aham. Então, ele quer ter essa segurança. A gente vê que a geração Z, ele tá vacinado de ver o millennial não tendo tudo. Então, o que a gente vê muito hoje é quando você... Eu falo assim, né? Tudo na internet pra mim é um fórum, né? Eu trabalho, eu falo assim, o tempo inteiro eu tô trabalhando. Até quando eu tô rodando meu TikTok, eu tô trabalhando. Porque eu tô vendo, se tá falando de maquiagem, eu quero... Qual a idade dessa pessoa que tá comprando essa maquiagem? É meu cliente. Você já tá de olho na geração alfa, né? Eu já tô aqui neles já, eu já tô apontando pra eles. Eu vivo estudando Z e Alfa já, porque são os meus clientes, não tem jeito. Sim. Então, quando a gente começa a observar, existe uma briga na internet mesmo dos millennials falando o que a geração Z tá fazendo pra ganhar dinheiro. Se até agora eu não consegui comprar nenhum carro, como que eles estão comprando casa? Que eles estão comprando casa. Que mentira, são tudo filhinhos de papai que estão pegando dinheiro do pai. Os millennials não se contentam com isso, Não né? aceitam o fato de que a geração Z, eles não perderam tempo com festas, com bebidas, com drogas, Na com verdade, nada. são super saudáveis Sabe e que eu vi? trabalhadores. Eu vi um corretor, amigo meu, a gente estava conversando. Ele é dono de uma imobiliária e ele dá presentes. Ele tem muito relacionamento com clientes, ele gosta muito do pós-venda. E ele tava dando. Foi aniversário de não sei, do neto de uma cliente dele. E ele mandou um presentinho, um ursinho, não sei o que, e um cartãozinho. Você vai ser meu cliente no futuro. E a avó dele guardou, o cartão guardou pra posterioridade. Então eu achei muito legal ele já se preocupando, sabe? Em mostrar que ele está à disposição de atender. E eu acho que se conecta muito com esse lance, né? Eu acho que vocês já estão de olho na próxima geração, né? Como é que ela vai ser, como vai ser o comportamento dela, né? Sim. Ela vai vir com uma voracidade talvez até maior Sim, do que a geração Z em adquirir patrimônio, né? sim. Imagina. Com Eu certeza. acho que acredita nas escolas, né? Eu acho que vai acabar se difundindo um pouco mais dessa preocupação econômica imobiliária, né? Vai acontecer isso, deve estar melhorando, né? Se não acontecer, a gente vai alcançar essas pessoas de alguma forma. Porque o trabalho de vocês, eu vejo assim, ó, vocês estão ensinando ele a comprar legal. Só que o jovem que compra com vocês, ele tem uma outra percepção econômica. Quando ele comprou um apartamento, ele sabe, opa, elas me falando que eu não vou morar lá. Quando eu terminar, né? Quando eu puder entrar no imóvel. Então, e aí? Eu tenho que agilizar outras coisas na minha vida para isso acontecer. Eu não posso ficar para trás. Elas já estão criando um padrão de comportamento. Eu preciso seguir esse padrão para não ficar para trás, né? Então vocês estão incentivando a vida da pessoa. Estão incentivando a vida econômica dela, né? É o que a gente escuta, né? É. Ah, O pessoal fala assim, nossa, não tem Vou ter como que me conversar agilizar, com então. vocês e não me sentir animado com a vida. Meu Deus, eu preciso me agilizar. Então, às vezes, a gente tem essas reuniões com os nossos clientes, a gente chama de reunião mesmo, porque não é um ambiente de venda. Eu sou mãe, né? Então eu falo assim, é um instinto materno até mesmo, de pegar e falar assim, vai por esse caminho. Eu errei em várias coisas. sim. Não vai por esse caminho e vai por esse. Então, quando eles começam a tomar essas decisões, hoje eu vejo a Colette Consultoria como uma comunidade de pessoas jovens que estão preocupadas como vão estar daqui 5 anos. E eles não vão estar como a geração passada. Então, eles estão com essa dor, assim, ó. A gente não vai... É inaceitável, né? Eu não vou ser como meu pai. A gente pega muito cliente assim, eu não quero ser como meu pai. E falam isso com muito respeito, tá? Não falam de maneira desrespeitosa. Mas eles identificam os erros. Foi esse perrengue. Eu não quero passar perrengue de pagar aluguel como os meus pais. A gente atende cliente que fala assim, Casa. eu Você preciso- atender uma cliente assim, né? eu já fui despejada 5 vezes. Eu nunca mais quero isso na minha vida. Não quero viver o que os meus pais viveram. Então, tem até clientes que falam assim, eu não vou viver o que os meus pais viveram, porque eu preciso comprar um imóvel agora e quitar logo. Por quê? Eu sei que os meus pais vão depender de mim. Então, assim, é um Tem uma senso de segurança. responsabilidade. Na minha opinião, a gente tem a comunidade mais legal do mercado imobiliário, porque é uma galera nova, Sabe? responsável. E que sabe que serão os pais dos próprios pais. Essa é a verdade. E que também, por isso que eu falo pra você que quando o pessoal fala muito da geração Z, que eles não têm comprometimento, que eles não querem construir nada, Eu não vejo nada disso. eu não vejo nada disso. Aí eu fico pensando, será que eu tô vivendo numa bolha? Mas eu acredito que não, porque é Mas que folha unânime. certa, se for, né? Mas é unânime, assim. Todas as pessoas que a gente atende da cidade, eles têm um senso de responsabilidade Vocês assistiram a grande. palestra do Ferreirinha falando no QR Summit? Assistimos uma parte. Eu achei sensacional. Qual parte você gostou? Eu gostei muito daquela parte onde é que o mercado imobiliário tem uma tendência de crescimento incrível no Brasil. Sim, sim.
Então, eu acho que é muito próspero e o cliente que está antenado e está começando agora, ele vai colher frutos incríveis, né, no Com futuro. certeza. Com certeza. Você... E onde que você acha que aplica o que o Ferreirinha disse dentro do nosso nicho? Porque quando a gente não tinha alguém para representar a gente do lado de lá, Ah, que eu sinto isso hoje, não tem muitas É. pessoas para representar o mercado econômico do lado da palestra, assim, do lado de cima. Você tá aqui A assistindo. gente teve que aprender na raça, né? Porque não tinha ninguém Exatamente. falando nada. O que se aplica, por exemplo, numa palestra do Ferreirinha no nosso nicho? Porque eu fico o tempo inteiro procurando assim, o que eu posso vender referência, com. né, O que eu posso. o gancho. O que eu posso trazer pro meu cliente que eu aprendi com o Joel J? É. O que eu posso pegar que o Ferreirinha disse que vai aplicar pro meu nicho agora? Cara, pra mim, ele desconstruiu o luxo. Com certeza. Tá? Ele desconstruiu e ele Não é sobre o valor, né? é sobre a experiência. Uhum. E é sobre uma experiência real, né? O impacto. Eu vou combinar essa resposta justamente com o que eu aprendi na palestra do Guilherme Machado. O cliente, quando vai comprar, ele tá levando uma dor do passado, Com certeza. né? Um trauma, um sofrimento. Como você mesmo disse, eu não quero passar por o que o meu pai e minha mãe passaram, eu quero algo melhor, né? E vocês estão conectando para mim isso. Por isso que eu tô entusiasmado e eu tô elogiando vocês, porque é real. Eu vejo que vocês estão conectados a essa entrega de valor real, em sanar esse problema, essa dor dele, Uhum. né? Ele precisa estar mais bem posicionado na vida financeira vocês estão entregando valor quando vocês explicam para ele os pormenores do financiamento, qual é o tipo de taxa, o que está acontecendo, como é que funciona com a Caixa Econômica. Então, assim, essa entrega de valor para mim é luxo, Com sabe? certeza. Isso é Aham. luxo. Com Né? O certeza. luxo é E quando existe uma base consolidada por trás, não é só estética, é muito além da estética. É a segurança, É entrega, né? é segurança, é um serviço, é um entrega por trás de valor, né? Então, eu Com acho que certeza. o trabalho de vocês está muito conectado a isso. Em sanar justamente esse trauma que o cliente tem e esse valor que eles enxergam. E se a gente for pensar qual é a porcentagem do Brasil que não precisa disso, Baixíssimo. sim, todo jovem precisa de um atendimento, de entender como ele pode mudar o cenário familiar que ele cresceu. Ele precisa mudar. Tá na mão dele, né? Exatamente. Então, assim, não Isso é papo de empreendedor, é não é? Papo exatamente. de consumidor, é papo de Não é. empreendedor. Tipo, tá na sua mão você fazer a diferença. É. Mas é você que tem que dar o passo, né? Exatamente. Tanto que a gente tem muitos. Eu falo assim, a Colette Consultoria ela é muito maior, até mesmo no campo das nossas ideias ainda. Porque, assim, os nossos próximos passos agora é conectar esses nossos jovens que compraram com a gente dentro de uma comunidade Entre si. pessoal, assim, Aham. física. Porque a geração Z, ele é digital, né? Sim. Ele é físico e digital. Então, Um pouco da experiência física, É. mas é como se fosse o físico complementando o que ele vive ali no digital. Então, assim, eu quero ver o momento que eu vou pegar todos esses nossos clientes e trazer para o ambiente físico e a gente vai ali trocar as moedas da vida, das Sim, sim. experiências, dos negócios, porque de fato esse cliente ele não quer estar no mesmo ambiente. Às vezes, o que a gente percebe também é que o nosso cliente, ele não tem uma comunidade que represente ele. Ele não tem, porque às vezes o amigo dele tá jogado dentro de festa. Uhum. Ele assim, eu não tenho amigo que partilhe das mesmas ideias que eu. Eu tenho 20 anos. Com quem que eu vou andar pra falar disso? Ou seja, vocês têm um mercado gigantesco para atuar, né? Gigante, Uhum. gigante. O que a gente vê também muito é assim, ó, eles tentando converter os amigos. Sai dessa vida, compra um imóvel. Pensa no futuro de vocês. Então a gente tá ali assim, ó, esperando, sabe, o cliente assim, só esperando ele tomar uma boa decisão. Quais são as regiões que vocês atuam hoje? Regiões de São Paulo? Zona Oeste, Vocês atuam só em São Paulo, né? sim. Ah. Zona Oeste Uhum. e Zona Sul. Vocês já pensaram em ampliar esse atendimento? Para outras cidades? Outras cidades? Já passou pela cabeça de vocês? Eu acho que nós somos limitadas no quesito eu e Júlia, né? É. Não tem como a gente atuar em tudo, em tudo. O que a gente pensa é que a gente tem um modelo de negócio muito bom, Eu acho que Sim. vocês têm um modelo de negócio que pode ser escalável, com certeza. né? Porque vocês entenderam como ele funciona. Com certeza. A gente tem um modelo de negócio que pode ser escalado. Mas ainda, eu acho que a gente tá no chão da fábrica, sabe?
Eu e a Ju, a gente tem... Laboratório ainda. Exatamente, a gente tá com 1 ano e 7 meses de mercado. Não tem nem 2 anos ainda. Então, quando a gente fala assim, a gente tem um modelo de vídeo que hoje já é testado e aprovado, que funciona. Como que a gente descobriu isso? Testando. Fazendo. Como que a gente Errando. chegou falando assim, esse método de atendimento funciona? Testando. Aham. Então, acho que a gente está num processo agora de estruturar a empresa e ver o que funciona e não funciona. Mas eu acho que vai ser natural pegar esse Ampliar. modelo de negócio e replicar em É outros porque lugares. vocês acabam impactando um público, né, nível Brasil, vamos falar sério. A gente lá no Sul foi impactado por vocês, porque a gente tava fazendo um podcast e uns seguidores nossos, quem que vamos poder Nossa. estar no mercado? Julie e Jamile. Que legal. Lembra? Não foi, Marco? E faz um tempinho, né? É indicação. Olha a nossa comunidade aí, forte. Comunidade A nossa pra comunidade Santa lá. Catarina. A gente A tá nossa aqui em São comunidade. Paulo agora para trocar essa ideia, né? Legal. Então, olha só que legal. Olha como estica, né, a comunicação, né? É legal vocês pensarem em alguma coisa bacana. Sim, o que a gente está tentando agora Certeza. é reforçar a nossa comunidade, dela ser sólida o suficiente para a gente poder abrir os braços e pegar outros lugares também. Por exemplo, quando a Ju fala que a gente trabalha a Zona Sul e Centro-Oeste, mas assim, se surgir uma ótima oportunidade na Zona Leste, o nosso cliente, ele já sabe que nós estaremos lá. Ele tem certeza que a gente vai estar lá. Ele não tem dúvida que a gente vai estar lá. Entendeu? Não somos apegadas a produtos. Não somos apegadas a bons negócios. a bons negócios. Então, a gente surgir, o cliente sabe que a gente tá aqui, a gente tá do lado dele. A gente não tá do lado da incorporadora nem da construtora, a gente tá do lado de cá. E isso deve ser muito maluco pra incorporadora e pra construtora escutar, né? Porque às vezes pode parecer uma deslealdade nossa. Mas se eles soubessem se o corretor dele fosse do cliente, como ele ia ganhar negócio, eu acho que ele deixaria talvez os corretores até um pouco mais soltos. Porque isso gera muito mais negócio do que ter corretores. Pegando de um lado pro outro. Do que ter corretores autorreferentes, né? Que só fala de uma coisa, que só fala de uma marca, que só fala. Por fim, a gente não trabalha com muitas marcas, mas as pessoas têm a plena convicção de que a gente tá do lado do bom negócio, independente de qual é a autorreferência que a gente faz. Se marcas procurarem vocês, depois me dá um feedback, né? Com certeza. Mas assim, ó, eu acho que é legal essa visão. A gente vive uma situação muito parecida na DWV, porque a gente é um marketplace de inúmeras incorporadoras e a gente trabalha com corretor, né? A plataforma meio que foi desenvolvida para o corretor utilizar, é gratuita para corretores do Brasil todo, utiliza, e a gente tem essa, sabe? A consultora paga a conta e o corretor é que é o nosso, entendeu? Especialista em ferramentas, sabe? Então a gente tem muito dessa visão. A gente está ali para defender o mercado imobiliário, Com certeza. né? A evolução, o crescimento, que se prospere, que se perpetue, pessoas que entregam algo de valor. Então, eu acho que esse caminho tá muito bacana. Para nós tá legal, então com certeza para vocês vai ser sensacional. Talvez uma forma de vocês escalarem seja fazer até consultoria Talvez. do atendimento de vocês. Enfim, tem um leque de opções, né? O pessoal pede. Eu falo assim, Você falou de fazer uma palestra, né? o pessoal fala, a gente tem até que, a gente indica sempre para nossa assistente já dar um não para as incorporadoras, construtoras, corretores que chegam no nosso WhatsApp de trabalho hoje. Não, esse WhatsApp é exclusivo para vendas. Manda no e-mail. Porque existe hoje uma procura muito grande, porque, de fato, as pessoas não entenderam como vão trabalhar o mercado econômico. Elas não entenderam, e elas não entendem como que a gente consegue entregar valor nisso. Porque acho que ela não sabe ainda o valor daquilo. Ela não conseguiu enxergar valor naquilo ainda. Eles querem saber o que a gente tá enxergando. Elas não estão consumindo, na verdade, o conteúdo de vocês direito, né? Elas estão lá te seguindo, assistindo esses conteúdos. Mas elas consomem. Consomem com visão de corretor. A gente se comunica com o nosso cliente. Não visão de corretor tradicional. Porque, tem alguns corretores que eles se comunicam com outros corretores. E aí eles vão ensinar você como tratar seu cliente, como fazer a sua venda. Técnicas de vendas. A gente se comunica nas nossas redes sociais com o nosso cliente. Ponto final. Vocês usam a linguagem do cliente. A gente fala com o cliente, a gente não fala com o corretor. Aí os corretores chegam lá e falam assim, tá, mas você pode falar comigo? Como que você faz isso? Como que você tá falando com esse cliente? Como você tá se comunicando? Enquanto isso, eu estou falando com o meu cliente, eu não tô falando com ele.
Então, as pessoas ficam desesperadas, assim, nossa, me ensina isso, pelo amor de Deus. Fale com o seu cliente. Sim. Dê informação ao seu cliente. É isso que funciona. Muito bom. E eu acho que essa visão antiga do corretor é a oferta. Ele acha que o que vende é a oferta. E ninguém quer estar conversando com um vendedor. Ninguém quer. Ninguém quer o Ninguém vendedor. quer ser abordado. Você gosta de chegar na loja É, o corretor não, o vendedor ficar aqui no seu pé? não. Ai, ó, você É quer bom, isso? é bom, Não. é bom em lojas que você vai e você não é abordado. Me né? deixa Sabe, livre, eu ele tá- escolho, eu te O chamo. vendedor, ele tá te olhando, né? Se você fizer um sinal, ele vem rápido. Mas não te aborda, né? Boa. Sim. A gente tá só ali, passando a informação. Sim. Você quer? Ah, então tá bom. É pode isso ir. aí, saber o momento certo. Bom, duas irmãs deixam traços no negócio, com certeza. E eu queria saber o que é desse negócio, Jamília, o que é Júlia, o que é, o que representa, quem é responsável pelo quê? Vocês duas fazem tudo, um pouco de cada, ou vocês separam as coisas dentro da empresa de vocês? E aí, mano? Pode falar. Pode falar. Quero ver o que você vai falar. Bastidores, gente. Eu acho que nós somos diferentes, mas a gente se complementa. É. Eu acho que não daria certo se nós fôssemos iguais. Não mesmo. Então, a Ju, ela tem uma visão muito mais sobre organização, Uhum. de fazer as minhas ideias malucas darem certo. Olha só. Você concorda? Eu Então, sou acho- a constância. Viabilizadora. É até meio controladora, sabe? Ah, sim. Metódica. Eu me identifico com esse perfil, Eu- sabe? eu Lá, sou- lá na DW também, sou mais esse perfil aí. A Jamília, ela é criativa, Pro lado expansiva, comunicadora. Testa mais coisas. Então, é um equilíbrio, é um bom equilíbrio. É um bom equilíbrio, porque acho que eu sozinha, a empresa não chegaria em lugar nenhum. Não chegaria no sentido assim, porque precisa da Tem uma parte... ideia, daí vai pra próxima ideia, mas ninguém Próxima fez a ideia, primeira. próxima ideia, próxima ideia, próxima ideia. É, às vezes a Jamília vem com 1000 ideias. Aham. Desculpa eu te interromper. Eu falo assim, calma, uma coisa de cada vez. Ó, Aham. vamos executar isso daqui. Próxima semana a gente faz Essa tem aquilo 60%, calma. Calma, É, uma coisa de cada vez. Não vem com É. 1000 ideias que não vai rolar. Aham. Aí, às vezes, ela me coloca tão com o pé no chão, eu falo assim, ó, vamos lembrar, por favor, Ah. que quando as coisas deram certo pra gente, foi quando a gente foi muito sem noção. Aham. Então, eu acho que Você vai arriscando. eu fico aqui, sabe, é como se fosse uma advogada dentro. Sim. As coisas deram certo quando a gente quis olhar diferente, quando a gente quis ser sem noção. Aí eu falei pra Júlia assim, olha, tem 2 semanas que eu sei o que o nosso público vai enxergar no nosso como fala? Nosso perfil. Aham. Eu sei que amanhã eles vão encontrar a gente trabalhando, porque a gente trabalha todos os dias. Tá bom, Então- vamos ser sem noção, então. Eu falei assim, agora eu decidi que a gente vai ser sem noção, tá? Ela, tudo bem. Tá. Então a gente vai. Tem 10% sem noção pra tocar. Então a gente vai. A Ju é muito mais a parte de organizar as ideias. Uhum. E com certeza eu sou a parte mais expansiva, a parte Uhum. das ideias. Porque eu trabalhei com marketing a vida inteira, né? Ah, certo. Então, assim, eu falo assim, se a gente tivesse que vender sapato, eu ia fazer a gente vender sapato de um jeito muito diferente. Ah. Ia dar certo É. também. Mas, hoje, eu acho que eu pego um pouco dessa bagagem que eu tenho de mercado e falo assim, a gente vai aplicar aqui. Boa. Porque as pessoas, até mesmo os que são muito bons hoje no mercado imobiliário, eu não sinto que eles exploram totalmente o mercado como pode ser explorado. É um mercado com um oceano azul de possibilidades. É. Se eu tivesse alguém para bancar todas as minhas ideias, né, Ju? Falo, Ju, se tivesse alguém para bancar todas as minhas ideias, O céu não tinha limite. Deus, não tinha Ah. limite. Mas a Ju, com certeza, é a parte que organiza, É, a constância. a parte constante de fazer o negócio rodar, com certeza. Quando vocês começaram? Quanto tempo faz? Você falou 1 ano e... Julho. A gente começou com as ideias pro começo, foi julho de 23, né? Julho de 23. O período é curto, né? É. Mas eu acredito que o modelo mental de vocês deve ter evoluído, assim, absurdo nesse período, né? Uhum. O que vocês diriam pra vocês mesmas lá atrás do início, quando vocês começaram com esse rolê? Eu diria a mesma coisa que a gente falou, que a gente decidiu. Não tem Que como, seria- não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A segurança já estava lá, desde o início. Já estava. Era necessário, né? A gente não tinha Opção. outra opção. Então a gente sabia que isso ia dar certo. E Tinha que dar certo. E quando eu falo isso, que se a gente vendesse sapato, a gente estaria com certeza num podcast agora sobre sapato. Uhum. Não é porque a gente é muito bom. Não é porque a gente é muito boa, É mas porque a gente não tinha opção e tinha que dar certo. tinha que dar certo. E a gente sabia que isso dá certo, porque se ninguém tá fazendo isso, primeiro de tudo, quando todo mundo falou que ia dar errado, a gente assim, tudo bem. É a nossa reserva financeira que tá pingando aqui. É o nosso dinheiro que tá indo pro tráfego pago.
Não venha me falar o que vai dar certo ou não. Afinal, quem está colocando as fichas na mesa somos nós. É o nosso dinheiro que está em jogo. Se não der certo, o problema é nosso. E outro ponto também, que é a coisa mais importante que eu acho que a gente decidiu quando a gente começou. E eu falaria a mesma coisa pra gente hoje. A gente tem 5 anos para fazer isso dar certo. Então, assim, não venha desistir com 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, a gente tinha, assim... E eu sou péssima em desistir das coisas. Eu nunca iria deixar a gente desistir. Teimosa. Mas eu acho que isso foi... Persistente. Mas acho que foi importante no sentido de, tipo assim, ó... Hoje, a gente, estando num cenário bom ou não, a gente não ia desistir, porque a gente se deu um tempo. Porque você pensa assim, tem pessoas que constroem carreiras em 20 anos. Em 20 anos. E a gente falou assim, se a gente demorar 5 anos, tá tudo bem. 5 anos não é muito tempo. Acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa percepção, não sei se você concorda. Que a gente fala assim, se a gente considerar um longo prazo, 5 anos, é curtíssimo. 5 anos passa muito rápido. Lógico. Então, eu sempre falo pra todo mundo que chega pra gente assim, ai, tô querendo desistir. Eu falo, você tá quanto tempo no mercado? Ai, tô 8 meses, não vendi nada. Tá 8 meses. Calma. Cara, coloca 5 anos como prazo. Se 5 anos não der certo, tudo bem. Acho que você não nasceu pra isso Tem mesmo. que se dedicar. Tem que se dedicar. Tem que fazer por onde. Eu acho que eu falaria a mesma coisa. A Ju também sempre falou uma coisa. Quando a gente começou, é tudo muito difícil, né? Tudo desafio, é tudo novo, é desafio. E a Ju falava assim, ó, a gente não tem que fazer muito. Mas a gente tem que fazer uma coisa hoje. Amanhã a gente faz outra. E todos os dias a gente vai fazendo de novo, e de novo, e de novo. E hoje a gente tem essa constância muito forte. Então, assim, a gente teve o evento do Guilherme e no dia seguinte a gente tinha 6 atendimentos. Então, vida que segue. Trabalho. Não para, Então, né? eu falaria a mesma coisa que a gente estipulou desde o início. Vai. 5 anos, uma coisa de cada vez. Bora. Tem 1000 ideias? Vai executando aos poucos. Vai fazendo. Você tem que fazer alguma coisa. Todo dia. Com certeza. Com Constância. certeza. Vocês merecem todo o crescimento de vocês e eu desejo que não tenha limite o resultado de vocês, tá? Amém. Vocês possam escalar o trabalho de vocês, se encontrem fórmulas incríveis e compartilhem com o mercado imobiliário nessa visão incrível. A gente está chegando ao final desse programa e a gente faz sempre uma pergunta. Se vocês tiverem um segredo para compartilhar com os profissionais imobiliários, algo particular, né? Um segredo imobiliário, mas algo particular que não foi falado ainda, olhem para aquela câmera e soltem, porque eles estão aqui esperando alguma coisa a mais. Será que a gente tem ainda coisa pra falar? A gente Tem. abre tanto jogo Sempre com tem. todo mundo. Pois é, tão transparente o processo, tão claro, né? Mas sempre é mesmo. Hum. A gente já falou sobre isso, mas eu acho que a comunicação é a chave do negócio. Então, se comuniquem com os clientes de vocês. Isso é essencial, isso traz confiança, isso traz resultado. E a sua venda, ela sempre vai ser uma consequência da sua comunicação com o seu cliente. Então, se comuniquem claramente. Tem mais alguma coisa? Eu acho que para complementar o que a Ju falou, quando a gente fala por comunicação, talvez a gente tenha a ideia de que a gente está num lugar comunicando algo para pessoas menores. Não. A comunicação que a gente fala é sobre abrir diálogos. Todos os dias, vocês vão entrar nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar 2 meninas abrindo diálogos com seus clientes. Então, é sempre uma mesa aberta, onde os nossos clientes estão no mesmo nível que a gente. Então, a gente não está como comunicador, comunicando algo que eles não sabem. Não, a gente está aqui abrindo diálogos para que, então, exista uma conversa e, consequentemente, essa conversa vão gerar negócios. Então, para além do que vocês fazem, não se comuniquem acima deles, mas no mesmo nível deles, ao ponto de abrir um fórum de perguntas e respostas, ao ponto de falar assim, poxa, acho que ele sabe alguma coisa que eu não sei, e eu quero. Eu acho que ele conseguiu abrir um diálogo comigo, eu quero conversar com ele. Então, saiba abrir diálogos para além do produto, do trabalho. Eu acho que qualquer profissão que seja, se você é um dentista, você pode abrir muitos diálogos com isso. Se você é um corretor de alto padrão, você pode abrir muitos diálogos sobre o produto que envolve, as coisas que envolvem o seu produto. Então, estar no nível de comunicação, de abrir conversas, não de comunicar algo e fechar a conversa e ir embora. Acho que é mais isso. Uau, muito obrigado. Pessoal, essa foi a Colette Consultoria Imobiliária. Senhoritas, eu agradeço imensamente a presença de vocês, esse papo maravilhoso, engrandecedor. Eu tenho certeza que esse corretor vai deixar comentários aqui, vai buscar vocês. Abrir um fórum ali embaixo, por favor. Deixem comentários. E, inclusive, se vocês tiverem ideias para mais
papos nossos, se vocês quiserem saber mais sobre esse mercado que elas estão inseridas, comente aí, essa que aí eu vou ter argumentos para ver se eu consigo trazê-las novamente aqui. Com certeza. Júlia e Jamília, muito obrigado por esse papo Obrigada a incrível, nós. tá? Nós amamos estar aqui com Bom. você, finalmente. Pois é, E depois de meses a gente conseguiu se reunir. sim, foi bom. muito, muito bom. Legal. Estamos abertas para os próximos. Tá legal. Com certeza. Tá legal. Muito Muito obrigada. Pessoal que nos assiste, fiquem agora com os comentários do podcast passado, o ganhador mais comentado da caneca. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau. Muito bem, pessoal. Então, tô passando aqui para ler os comentários dos 2 últimos episódios que saíram aqui no Segredos Imobiliários com vocês e sortear 2 canecas. Porque no último podcast a gente não fez a leitura, então, fazendo aí justamente, né, para seguir a nossa sequência, a gente vai ler os comentários do podcast com o Paulo Cruz, que foi o penúltimo episódio que saiu, e com o Rafael Escodelário, que foi o último episódio que foi pro ar. Então, vamos começar então com o Paulo Cruz. O primeiro comentário foi do Paulo Angelim. Ele comentou: parabéns pela mudança para São Paulo. Isso vai trazer ainda mais riqueza de conteúdos. Já sou fã há tempos e assisti-los é uma obrigação. Que legal, Paulo. Inclusive, vou passar um spoiler aqui. O Paulo já é um próximo convidado para participar de um episódio aqui com a gente. Ele já aceitou. Então, em breve, a gente vai ter um pouco da visão do Paulo aí sobre o setor. E vai ser muito proveitoso para vocês, então fiquem de olho. Tiago Prado. Simplesmente uma aula. Somos carentes de pessoas como Paulo, que falam o que deve ser falado. E não por falar, mas com propriedade. Verdade, Thiago. O mercado carece de conhecimento e é por isso que a gente faz sempre a curadoria de bons convidados para vir aqui passar conhecimento para vocês. Mona Lisa Lima. Incrível poder assistir a um conteúdo tão rico como esse. Paulo sempre cirúrgico e assertivo nas palavras. Obrigada, DW, por tanta generosidade em compartilhar conhecimento que fica para a vida. Que legal, Mona Lisa. A gente agradece muito pelo teu comentário, pela tua audiência e fica sempre nos acompanhando. A gente fica bem feliz em saber que os nossos conteúdos estão te ajudando aí nessa jornada no setor. E vamos para o ganhador, então, para quem comentou no podcast do Paulo Cruz, que foi o Paulo Angelim. Então, o outro Paulo aí que foi o ganhador da caneca. Paulo, logo a gente vai se ver, mas mesmo assim pode entrar em contato com o nosso atendimento pelo número que vai estar aqui na descrição e a gente vai fazer o envio da caneca para você, tá bom? E agora indo para o comentário do Rafael Escodelário. Primeiro comentário do Sou Vini. O segredo revelado no final por nosso amigo Rafael é a chave. Pode ser tudo, mas a falta da palavra nos faz insuficientes e vazio, sem o devido brilho que ele nos proporciona. Vini, realmente é muito bom ter algo para se apoiar, né? Uma fé que guia aí a jornada em qualquer setor, né? Alessandro Freitas. Rafael Escodelário é um grande exemplo, muito conhecido. Parabéns a DW em trazê-lo novamente para um bate-papo enriquecedor. Que legal, Alessandra, a gente fica feliz que você tenha gostado. O Rafael realmente tem muito conhecimento e que bom que você conseguiu aí absorver mais um episódio, mais um conteúdo com ele. Maria Oliveira, boa tarde a todos. Preciosas informações, sucesso. Legal, Maria, obrigada, que bom que você gostou das informações que foram passadas. Lembrando que tanto o Paulo quanto o Rafael tem uma parte 1 do podcast com eles aqui no Segredos Imobiliários. Então, se vocês querem ver ou entender um pouquinho mais da visão deles sobre o mercado, é só procurar aqui, que vocês vão encontrar aqui no canal. E vamos lá para o ganhador do podcast com o Rafael, então, que foi o Alessandro Freitas. Ele teve o comentário mais curtido. Então, Alessandro, você pode entrar em contato pelo número do nosso atendimento que vai estar na descrição aqui desse vídeo. E, pessoal, não se esqueçam de comentar o que vocês acharam desse podcast com a Júlia e com a Jamile. Deu para entender mais sobre o universo do comprador da geração Z? Conta aí o que vocês acharam. A gente quer saber a opinião de vocês sobre os conteúdos e vocês também podem estar concorrendo à caneca. Fechado? Fico por aqui e até a próxima.